Gente, nessa aula a gente vai estudar um pouquinho sobre ondas eletromagnéticas. O que são ondas eletromagnéticas, né? As ondas eletromagnéticas são aquele tipo de onda que se propagam através do espaço, tá? Sem necessidade de um meio material. Elas podem se propagar através dos meios materiais, assim como também no vácuo, né? Então não há a necessidade de um meio material para elas se propagarem. Sem contar que nós sabemos, nós já estudamos isso lá na matéria do segundo ano, que qual que é a função das ondas? Transportar energia sem transporte de matéria. Então as ondas eletromagnéticas, elas transportam energia através do espaço sem transportar matéria. Por quê? Esse tipo de onda, gente, ela é formada por campos elétricos e magnéticos perpendiculares entre si, que oscilam perpendicularmente entre si e não precisam de um meio material para se propagar. Uma das coisas mais importantes que nós temos que saber a respeito das ondas eletromagnéticas é que, apesar de serem diferentes umas das outras, todas as ondas no vácuo, todas as ondas eletromagnéticas propagam-se com a velocidade da luz, que é 3,0 ou 3 vezes 10 a 8 metros por segundo, ou 3 vezes 10 a 5 quilômetros por segundo. 300 mil quilômetros por segundo ou 300 milhões de metros por segundo. Isso, qualquer tipo de onda no vácuo se propaga com a velocidade da luz, 300 milhões de metros por segundo ou 300 mil quilômetros por segundo. Bom, o que são ondas eletromagnéticas? Uma onda eletromagnética é formada por campos elétricos e magnéticos oscilantes que oscilam perpendicularmente um ao outro. A direção dessa propagação eletromagnética, por sua vez, é perpendicular, né? Os vetores campo elétrico e magnético, eles formam entre si um ângulo de 90 graus. E por conta disso, devido a esse ângulo de 90 graus que eles formam entre si, essas ondas eletromagnéticas, elas são chamadas de ondas transversais. Elas são chamadas de ondas transversais. Perdão, aqui que eu coloquei errado. Por esse motivo, como a oscilação, elas vibram numa direção e propagam na outra, essas ondas são chamadas de transversais. A característica de ondas transversais é a oscilação ser perpendicular à propagação. Agora, como todas as ondas, podem transferir energia em diferentes pontos do espaço, mas elas fazem isso sem que haja qualquer transporte de matéria, Qualquer tipo de onda, inclusive as eletromagnéticas, não transportam matéria. Então aqui tem um esqueminha, do campo elétrico de vermelho, formando aqui um ângulo de 90 graus com o campo magnético de azul. Então, todos os livros de física, vocês vão ver uma representação assim de ondas eletromagnéticas, campos elétricos que são perpendiculares ao campo magnético, tá bom? Vamos continuar aqui. Então, como essas ondas eletromagnéticas são campos elétricos e magnéticos oscilantes e perpendiculares entre si, essas ondas, assim como qualquer outra onda, elas apresentam aquelas características. Quais são as características principais que caracterizam realmente uma onda? Toda onda ela tem que ter uma velocidade de propagação, não existe onda parada, seja ela eletromagnética ou mecânica, como ondas na água, como ondas sonoras. Toda onda se caracteriza por ter um comprimento de onda, uma frequência, uma amplitude, e todas essas ondas eletromagnéticas elas podem sofrer fenômenos como reflexão, refração, polarização, difração, espalhamento, absorção e interferência, que é um fenômeno muito estudado aí. Todos esses, na realidade, muito estudados. Então, todas as ondas eletromagnéticas têm essas características. As ondas eletromagnéticas também, gente, elas são conhecidas, elas são chamadas de ondas hertzianas. Por quê? Porque foi esse físico alemão Heinrich Rudolf Hertz que em 1883 soube produzi-las, descobriu pela primeira vez, ele fez um experimento e conseguiu detectar essas ondas. E a primeira explicação completa e satisfatória para a natureza dessas ondas veio um pouco depois desses trabalhos do Hertz com o James Clerk Maxwell, que unificaram os fenômenos elétricos e magnéticos em equações de onda altamente conhecida como as equações de Maxwell. Então, gente, o Hertz morreu muito cedo, muito novo. Então, quem conseguiu explicar isso aí melhor com as equações deduzidas
foi o Maxwell. Nós temos aí vários tipos de ondas eletromagnéticas, tá? As ondas eletromagnéticas são classificadas quanto à sua frequência ou com base em seu comprimento de onda. Por quê? Na realidade é assim, uma onda se diferencia da outra pela frequência e o comprimento de onda. Mas se uma tem frequência alta, nós sabemos que a frequência é inversamente proporcional ao comprimento de onda. As ondas eletromagnéticas no vácuo, elas têm todas a mesma velocidade. Então, se uma tem maior frequência, para compensar, ela tem que ter menor comprimento de onda. E é isso aí que vai diferenciar uma onda da outra. E apesar de não ter uma distinção clara entre um ou outro tipo de onda eletromagnética, existe um contínuo de frequências conhecido como espectro eletromagnético. E esse espectro eletromagnético é que vai mostrar todos os tipos de ondas eletromagnéticas que nós temos. Eu vou mostrar algumas aqui para vocês, tá? As ondas eletromagnéticas, na sua sequência, da menor frequência para a maior frequência, né, está mais ou menos esboçada nesse desenho aqui. Então, as ondas eletromagnéticas de menor frequência são as ondas de rádio, tá? E TV, depois as micro-ondas, depois o infravermelho, depois a luz visível, que é o único tipo de radiação que nós humanos enxergamos. É a faixa da radiação visível, é chamada de luz visível. O ultravioleta, os raios-x e os raios gama. Então, gente, apesar, por exemplo, você pega uma onda que eu vou colocar aqui, uma onda de a luz e as ondas um ultravioleta, eles são ondas, apesar de serem ondas eletromagnéticas, eles se distinguem. Se distinguem como? Eles se distinguem pela sua frequência e pelo seu comprimento de onda. Por exemplo, o ultravioleta tem uma frequência maior que a luz, mas tem um comprimento de onda menor para compensar a mesma velocidade no vácuo, tá? Então, dessas ondas todas, nós vamos comentar um pouquinho sobre cada uma delas. A menor frequência seria as ondas de rádio e as ondas mais perigosas, mais nocivas, seriam os raios gamas, tá certo?